Com relação ao que mudou desde o dia 16 de agosto, inicialmente na prática para o eleitor nesse ano, professor. Olá, mais uma vez, bom dia a todas e a todos, né? O que mudou muito nesse ano foi em relação à utilização da inteligência artificial, que interessa diretamente a nossa eleitora e ao nosso eleitor. É possível utilizar a inteligência artificial na propaganda? Sim, é possível, mas desde que se informe que está sendo utilizada a inteligência artificial naquela imagem, naquele desenho, inclusive em santinho de papel. Se for colocado um santinho num santinho, uma foto desenhada por inteligência artificial, tem que informar que foi utilizada determinada plataforma de inteligência artificial. Outra coisa que é proibido são as deepfakes. Deepfake significa colocar a imagem de alguém, um vídeo de alguém e imitar a voz. Essa proibição ela também vale para pessoas vivas, pessoas falecidas e pessoas fictícias. Fictícias quando você inventa, ou a inteligência artificial, ela desenha uma pessoa falando sobre o candidato, falando mal ou falando bem. Hoje teve um problema que ainda não surgiu no Brasil, mas em alguns países do mundo se desenvolveu uma inteligência artificial que praticamente muda o que alguém está falando ao vivo. Então isso vai ser um problema muito grande na próxima eleição. Nessa eleição tem esses 3 tipos de proibição. Deepfake quer dizer imagem falsa. Então não se pode alterar a voz de alguém, seja viva, ou também não pode simular alguém falecido falando alguma coisa, e não pode criar um personagem. Outro problema da inteligência artificial, não da inteligência artificial, estou dizendo, do uso das redes sociais, que os candidatos eles não podem utilizar os chatbots. Chatbots é quando você entra em contato com alguém e vem aquela resposta automática. Geralmente, clínicas, empresas fazem isso. Então, você vai fazendo a pergunta pelo chat, pelo aplicativo de mensagem, e ele vai te respondendo automaticamente. Os candidatos, partidos, coligações e federações não podem utilizar os chatbots. Tem que ter uma pessoa viva, de carne e osso, respondendo os candidatos respondendo através de uma pessoa viva, de carne e osso, todas as perguntas que são direcionadas pelas eleitoras e pelos eleitores. E um cuidado que já é antigo, que eu recomendo para todas as eleitoras e eleitores, é tomar cuidado com divulgação de pesquisa. Então, isso pode acontecer nas redes sociais e talvez no WhatsApp, no Telegram ou qualquer aplicativo de mensagem. Nenhuma pesquisa pode ser divulgada sem o registro na Justiça Eleitoral. Então, por exemplo, se alguém dentro de uma rede social coloca lá, fulano de tal está na frente, o povo atesta, cicrano de tal ganha as eleições. Olha que eu não falei nenhum percentual, mas ali você está divulgando uma pesquisa. E a divulgação de pesquisa não registrada na Justiça Eleitoral tem a maior multa que nós temos na legislação. Então, já teve pessoas que têm grande repercussão pública que fizeram uma divulgação de pesquisas não registrada, ou enquete, não pode fazer enquete também não, nas redes sociais, e pagavam R$52 mil de multa por dia que é divulgada essa pesquisa. Então, o eleitor tem que tomar muito cuidado quando for postar essas coisas na rede social, que pode gerar essa multa. Claro que para gerar essa multa tem que haver uma representação na Justiça Eleitoral. E quando há representação, é quando alguém tem um grande número de seguidores que possa influenciar o resultado. Mas é um risco que não vale a pena correr. Então, esses cuidados que nós devemos ter nesse período eleitoral. Estamos ouvindo o doutor Rogério Carlos Born, passando então as atualizações com relação às eleições
o que pode e o que não pode, falando inicialmente sobre o mundo digital. O senhor comentando agora, doutor Rogério, sobre a questão digital, e até então a gente via muito isso, até agentes políticos em redes sociais, seja redes públicas ou particulares, individualmente, fazendo, não apenas postando a notícia factual, mas até com elogios a determinados candidatos ou pré-candidatos. Isso não pode mais, até mesmo em questão de usar, por exemplo, um meio de comunicação pública, né, do município. Na verdade, isso aqui é muito relativo, vai depender muito do caso concreto, né? A legislação eleitoral, ela praticamente, ela tem tanta proibição para se publicar em site público hoje, em site público, que a maioria dos órgãos do governo tiram todas as publicações, inclusive aquelas notícias de interesse público. Então, tem órgãos que eles pegam, fica apagado o portal do governo, inclusive falando sobre documentação necessária. Agora, a manifestação de agentes políticos nós chamamos de cargos eletivos, todos os cargos eletivos, magistrados, Ministério Público e membros do Tribunal de Contas. Eles são conhecidos como agentes políticos. Mas o que interessa para nós é os cargos eletivos. Até certo ponto, a legislação ela dá uma flexibilidade. Mas para se saber se essa publicação é devida ou não, tem que haver uma representação na Justiça Eleitoral. E dentro da Justiça Eleitoral, quem que pode atuar? O eleitor não pode, o eleitor tem que dirigir ao Ministério Público. Dentro da Justiça Eleitoral, quem atua é o Ministério Público, partido e coligação e federação. Então, depende muito do caso concreto, porque às vezes, por exemplo, num órgão público, o órgão público coloca que vai se exigir uma nova documentação para determinado documento. Daí coloca lá, segundo o diretor tal, que às vezes é candidato, o projeto, Ele não está fazendo uma propaganda eleitoral, ele está divulgando serviço público, mas coincide com a pessoa que é candidato. Daí a Justiça Eleitoral, cabe à Justiça Eleitoral analisar se aquilo caracteriza como propaganda vedada ou não. Tá certo. Ou conduta vedada, que é chamada, né? Tá bom. Então, depende muito do caso concreto, né? Tá ok. Doutor Rogério, uma outra questão. Aquelas tradicionais propagandas ali que o eleitor ele acaba colocando ali, muitas vezes cartaz, faixas ali, aquele material conhecido já de propaganda eleitoral, seja lá na residência dele, ou doors ali, enfim, né, proporcionalmente, porque tem um limite para isso, né, em bens privados. Existe limite para esse tipo de divulgação também agora? Sim, em caso de imóvel público não pode colocar nada, né? Bens particulares, existe uma grande restrição. A Justiça Eleitoral ela tem atuado muito forte em cima de bens particulares. Primeiro que não pode ser cobrado. Alguém que vai fazer uma propaganda eleitoral no seu imóvel não pode cobrar por essa propaganda. Ela tem que ser gratuita. Essa restrição, essa propaganda não pode ser pintada ou pichada, ela não pode ser uma propaganda que não possa ser retirada. Então, em regra, a Justiça Eleitoral aceita um adesivo, que a Justiça Eleitoral pode ir lá e retirar esse adesivo, de meio metro quadrado. Mas dependendo da localização, depende muito do caso concreto também, dependendo da localização e do potencial de visibilidade, às vezes não é aceito. Então, em regra, tem que avaliar cada local que está situado o imóvel, no máximo um adesivo de 0,5 metros quadrados. No veículo, também um adesivo de 0,5 metros quadrados, ou aquele perforade no vidro de trás. Sabe aquele perforade que cobre todo o vidro de trás? Aquele é permitido. E fora essa localização do perforade ou pode-se colocar um adesivo de meio metro quadrado no máximo. Lugares que são proibidos, estabelecimentos comerciais, locais de grande público, embora não seja público, ele é equiparado a um bem público, né? Supermercados, estádios, todos esses estabelecimentos não dá problema. O que dá mais problema é templos de qualquer culto. Então, não se pode fazer
propaganda eleitoral dentro de igrejas. Eles colocam templos de qualquer culto, então quer dizer de qualquer religião. E às vezes já aconteceu muito de cair processo na justiça eleitoral, em que existe um sobrado, embaixo do sobrado existe um templo de alguma religião, e em cima mora alguém. Sim. E essa pessoa que mora em cima, ela não tem qualquer ligação com a igreja, mas ela coloca uma propaganda de meio metro quadrado com adesivo. O que vai ser analisado? Vai ser analisado o impacto da propaganda. E ali, esse adesivo ele vai ter impacto nas pessoas que estão entrando nesse templo. Então, a propaganda em meios particulares depende muito de onde está localizado também. Além de não ter essa, não pode ser uma propaganda com tinta que não pode ser retirada. No passado, nós tivemos uma história interessante no Paraná, sabe? Mas a legislação era diferente. Nós tivemos um candidato que ele fez uma propaganda barata e removível. Era um candidato assim com poucos recursos. Ele comprou giz e ele colocava nos meio-fios, das ruas aqui, para deputado fulano de tal. Escrevia com giz. Então, era uma propaganda barata, que essa propaganda também podia ser retirada a qualquer hora, notícia eleitoral, e desaparecia. Só que era outra legislação, era outros tempos, era antes da Constituição de 88. Hoje, essa propaganda, mesmo com giz, ela é uma propaganda fixa. Então, ela não pode ser feita. Existe um padrão que deve ser seguido, e essa propaganda desse candidato passado hoje não poderia ser feita. E esse candidato, ele ficou como suplente, chegou a exercer uns 2 meses no final do mandato, e ele conseguiu votos como suplente. Foi bem interessante esse caso no passado. Estamos ouvindo o doutor em Direito e Democracia, especialista em Direito Eleitoral, graduado em Direito e Ciência Política e Jornalismo, doutor Rogério Carlos Born, atualizando então o que mudou e os cuidados que deve se ter aí com relação à propaganda eleitoral. E eu acredito, doutor Rogério, que é importante nós precisarmos aqui, o senhor como especialista, orientar o nosso público que nos assiste nesse momento, que nós vivemos um mundo digital, né? As pessoas, tudo praticamente é digital. Tomar muito cuidado com relação a isso, principalmente na questão das redes sociais, como o senhor já falou na inicial lá, para saber bem qual é a diferença entre o eleitor simplesmente manifestar ali a sua preferência por um candidato X ou candidato Y, né, do que fazer uma propaganda eleitoral em si, né? Existe hoje, a Justiça Eleitoral ela atua muito com a liberdade de expressão, tá? Então, o principal é a liberdade de expressão. Em princípio, você poderia se manifestar, mas a liberdade de expressão ela não é absoluta. Ela existe algumas restrições. Então, a liberdade de expressão, embora seja um direito fundamental, ela não pode ser anônima. Então, você pode falar mal, desde que assine embaixo e comprove. Então, a liberdade de expressão, primeiro, não pode ser anônima, depois não pode trazer a desinformação. A desinformação quer dizer, tem várias vertentes. O jornalismo, eu como jornalista e o Cleito também como jornalista, nós temos a gente segue um código de ética do jornalismo, né? Então a gente tem que comprovar 100% do que a gente fala. Então é outra exigência. Não pode veicular desinformação. A palavra fake news, ela é incorreta. A palavra fake news, se for traduzir do inglês, ela seria notícia falsa. Mas se a notícia não é falsa, se é falsa não é notícia. Então a palavra correta é desinformação. A desinformação envolve, primeiro, um fato que não ocorreu, que a gente chama de factoide, né? Um fato criado aleatoriamente ou para favorecer um candidato ou para desfavorecer o adversário. A segunda condição é notícia fora do contexto. Então, se você colocar numa notícia, uma imagem, aquela imagem aconteceu mesmo, mas estava em outra situação, em outra época, em outra condição. Então, aquilo ali
é uma notícia descontextualizada. Aconteceu aquilo, sim, mas não com essa intenção. E a terceira, o que nós chamamos de boatos. Boatos é fofocas, né? São fatos que provavelmente são verdadeiros, às vezes são verdadeiros, mas não são comprovados. Então, existe uma frase atribuída a Sócrates, mas não se tem prova até hoje que ele falou, mas é interessante, que para você veicular uma notícia, você tem que primeiro verificar se a notícia é verdadeira. A notícia é verdadeira, segundo, você tem que vincular se aquilo traz uma utilidade para a população. Então, é essa a segunda ação. E se a terceira condição, se a pessoa que está transmitindo aquela notícia é idônea. Então, a desinformação envolve isso, não divulgar dados, informações falsas, não divulgar fatos descontextualizados e, por último, tudo que você falasse tem que ter provas. E outra situação, lá nas rodovias existe uma placa escrita assim, na dúvida não ultrapasse. Então, na dúvida não compartilhe. Então, se você tiver dúvida sobre aquela notícia, não compartilhe. Então, para não correr esse risco. E outra condição para se vincular uma notícia na rede social é que não transmita discurso de ódio, preconceito, discriminação. Então, é outro filtro para a liberdade de expressão. Então, o eleitor tem que tomar todos esses cuidados. Primeiro, não pode ser uma notícia, não pode ser uma anônima. Segundo, essa informação tem que ser verdadeira, o fato deve ter ocorrido, deve ser contextualizado, ocorreu dentro da situação descrita, tem que ser comprovado, não pode ser fofoca e não pode transmitir discurso de ódio. Uma dica que eu dou para os eleitores que estão vendo a notícia, não aqueles que estão compartilhando. Uma dica que eu dou, eu vou trazer uma lição do jornalismo, que é as primeiras lições que a gente recebe no jornalismo, né? Que quando você vai escrever uma matéria, você tem que colocar a lead. Lead está escrito em inglês L-E-D ou lead escrito em português. Então, o jornalista, quando ele vai escrever uma matéria, ele tem que colocar no primeiro parágrafo uma sigla chamada 3Q mais copy. O que aconteceu, quando aconteceu, o que aconteceu, quando aconteceu, por quê, onde, como e quem. Então, fica essa dica para quem está lendo. Quando se vê uma notícia, primeira coisa, quem escreveu? Foi um jornalista? Foi uma pessoa respeitável? Foi um estudioso? Foi um advogado? Foi um economista? Quando? Aqui você vai ver se ela está contextualizada ou não. Quando que ocorreu aquela notícia? Sim. O que ela fala? Por que foi publicada? Qual o interesse que essa pessoa que publicou a notícia, qual que é o interesse que ela tem em publicar aquela notícia? Aonde foi? Às vezes você fala de um político de Santa Catarina e está sendo publicado no Paraná, né? E como foi publicada? Então, como é muito importante que quando você vai ver uma notícia, tem traços de sensacionalismo. Quando você vê aquela notícia assim, te incentivando a compartilhar, fazendo aqueles escândalos, que tem que tomar providência imediata. Então, ali é muito importante averiguar o como. Uma dica muito importante para você saber se essa notícia é verdadeira, essa informação é verdadeira ou não, quando você vê uma notícia alarmista, chamando atenção, pedindo providências, fazendo denúncia, ver se saiu, verificar se saiu em mais de um canal. Porque quando a notícia é verdadeira, importante, ela sai em vários canais de comunicação. Então, ela sai em vários veículos de comunicação, canais de comunicação. Agora, uma coisa eu digo, né? Se vocês escutarem a notícia com o Cleito aqui, pode ter certeza que é verdadeira. Por isso que eu estou aqui, tá bom? Eu agradeço aí, professor. Realmente, tudo que o professor Rogério está falando é verdade. Não é fácil ser jornalista, porque você tem que procurar responder todas essas perguntas e muitas vezes se colocar do outro lado, como o telespectador ou o leitor, como é que essa pessoa ela vai interpretar
esse fato que eu estou narrando, né? Você não pode induzir ela. A conclusão é ela que vai tirar, você vai trazer os fatos. Como o senhor disse, quem, o que, quando, como e porquê, né? E a pessoa, cabe a ela o discernimento da dedução, se esse fulano é melhor, aquele é melhor, mas enfim, no caso que estamos citando a questão política. E, professor Rogério, é importante ressaltarmos aqui que mesmo vivemos numa democracia, como o senhor já citou aqui, isso não significa uma terra sem lei. E eu estou me referindo aqui à internet, porque a gente já observa em vários grupos, principalmente grupos aí de WhatsApp, sempre existem aqueles que buscam impor a vontade, né? O meu candidato aqui é o Rogério Carlos Borne, é ele e todo mundo vem com ele. Né? Mas não é bem assim, começa aquela discussão, e da discussão amigável começa a partir para ofensa. E a pessoa acha, não, estou discutindo aqui, depois eu desligo meu celular, vou trabalhar, vou para minha casa e continuo. Não é bem assim, né, professor? Na verdade, as pessoas confundem adversários com inimigos. Então, vamos pegar um é corintiano, outro é palmeirense. Para o corintiano, o Palmeiras é um adversário, mas tem torcida do orfanato que torna aquele como inimigo. Então, deve-se tratar o adversário como adversário e não como inimigo. Então, é esse tipo de questões que dá muito problema. Na televisão ou nos canais desse período eleitoral, existem formas de se conhecer o candidato, né? Existem os debates e as sabatinas. Eu prefiro assistir as sabatinas, porque as sabatinas, em regra, claro que tem as agressões, né? Mas as sabatinas trazem mais a proposta de governo. E nos debates acaba tendo aquele embate que acaba fugindo, se acaba não sabendo o que o candidato faz, né? Então, o que acontece, né? Uma coisa, você fazer propaganda do seu candidato, outra, você impor o seu candidato. Então, seja qual for o candidato, existe hoje duas coisas, a liberdade de expressão e a manifestação de vontade, né? Você vai escolher o seu representante. Só que tem um detalhe, quando você escolhe esse teu representante, você não precisa brigar com os teus pares. A ideia é que você tem seu candidato, se for eleito outro, você tem que contar que ele faça um bom governo, porque ele vai administrar o seu patrimônio. Então, não é assim que acontece, mas, infelizmente, a diversidade tinha que haver nas urnas. Durante o governo tinha que haver apoio e crítica, seja qual for o candidato, inclusive aquele que você votou. Então, você tem direito de cobrar aquele candidato eleito, seja ele o teu candidato ou seja ele o candidato adversário que você não votou. Então, essa questão, tem que haver participação, você tem que cobrar do candidato e tem que ser atuante. Ok. Eu quero aqui agradecer ao doutor em Direito e Democracia, professor especialista em Direito Eleitoral, graduado em Direito, Ciência Política e também em Jornalismo, né? Ele é professor universitário, como eu disse, e coordenador acadêmico da Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Político, e também membro aí da ALAX, né? Meu confrade, professor Rogério, doutor Rogério, né? Muito obrigado, sua gentileza de nos atender, suas informações, suas orientações, ainda mais agora nesse ano de eleições gerais temos aqui. E para concluirmos, doutor Rogério, qual a orientação que o senhor deixa para o eleitorado, para os eleitores do modo geral e para os próprios candidatos que lhe assistem nesse momento? Para os eleitores é aquele cuidado, né? Não transformar o candidato adversário em inimigo, pesquisar bem a plataforma de governo de cada candidato. Lá no site da Justiça Eleitoral tem o programa de governo do candidato, de cada candidato. Então, dá uma olhada, entrar no site da Justiça Eleitoral e ver quais são as intenções
futuras, se essa candidata ou esse candidato for eleito. Então, lá no registro de candidato existem essas informações. Não pesquisar bem qual é a intenção desses candidatos. Então, avaliar o candidato pela intenção e não pela crítica. É uma coisa que há muitos anos se fala dos candidatos que prometeu, não cumpriu. O prometeu, não cumpriu é muito relativo, porque o candidato ele coloca suas intenções de governo ou de legislatura. Só que guerra no mundo, dólar sobe, dólar baixa, inflação sobe, inflação baixa, acontece muita coisa na economia, e a economia ela é muito volátil, e isso atinge na arrecadação do Estado. Então, nem sempre aquele candidato ele vai conseguir cumprir a promessa que ele fez. Agora, quando a promessa é cumprível, tem que ver se aquilo ainda é vantajoso na época do governo. Então, seria importante ver as intenções dos candidatos, mas não a intenção de atacar o outro, a intenção de governo e de legislatura, para o caso dos deputados federais, estaduais, distritais lá do Distrito Federal e senadores. Então, verificar bem as propostas de governo, que é interessante. E para os candidatos, se colocar no lugar do eleitor. Identificar assim, de perto o que o eleitor mais necessita, quais são as carências dessas cidadãs e desses cidadãos. Então, se aproximar mais. Nessa eleição, os candidatos ficam um pouco afastados, né? Porque são candidatos a deputado, senador, presidente, governador, então fica muito distante do eleitor do município. Mas nas eleições municipais eles são muito próximos. Então, o vereador é vizinho, o prefeito mora perto, mas nessas eleições vai ter que procurar, através dos meios de comunicação mesmo, se informar melhor dos candidatos. Um ou outro, às vezes, se aproxima, porque é muito grande o Estado, né? Então, eles não têm condição de chegar perto de cada eleitor. Mas os candidatos têm que tentar ser o mais claro possível nas suas propostas e evitar só atacar candidatos sem fazer suas propostas. Tá? Eu acredito que o bom candidato, quando ele ataca o adversário, é para se defender. Então, é uma situação bem diferenciada que se atacar sem motivo ou com motivo não útil para a campanha eleitoral. Então, um abraço a todos. Cleiton, que tomou posse comigo na LACS no mesmo dia, né? Nós tomamos posse junto. Sim. E é um prazer muito grande ser dessa região. Eu não sou de Rebouças, mas sou de Irati. E para mim são todos irmãos. Sim. Então, é um prazer muito grande estar com vocês e sabendo que eu sou dessa região, eu tenho orgulho dessa região do Paraná, da região Centro-Sul. Então, um forte abraço. Okay.